Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Brasília. Hoje estamos aqui eu e Iron, tá aqui Davi, Kevin tá aí filmando. Consegue você filmar aí um pouquinho, Kevin? Boa. Aí a gente tá chegando aqui no escritório do Bora na Obra para que a gente possa fazer uma gravação de um podcast aqui do Arc Sacra. Hoje nós vamos ter a grande alegria, senhoras e senhores, de estar com o Dom Odair José Guimarães, bispo de Formosa, presente no nosso podcast. Então vai ser uma grande alegria. Então nós temos aí 3 da Telca que acompanham esse processo como um todo. A gente vai gravar algumas coisas para vocês participarem um pouquinho desse momento, tá junto conosco, já compartilhando com vocês, né, um pouquinho dessa experiência de como é que estão as coisas aqui em Brasília. Continua caótica, continua modernista, tem uma arquitetura muito triste, onde a gente vê que a tradição brasileira parece que foi totalmente esquecida. Lá no prédio a gente vai gravar também, infelizmente é um prédio bastante modernista assim, com bastantes referências marxistas, mas é o contexto de Brasília, não tem muito pra onde fugir, né? Não tem muito pra onde fugir, né, senhores? A gente, apesar de estar num lugar com essas características, a gente vai tentar mostrar algumas coisas bacanas no nosso diálogo lá também com a Rafa Brasileira, vai estar o Rafael Santos também. Né, Davi? Dá umas pequenas palavras aí, cumprimento o pessoal um pouquinho, Davi. Então estamos aqui hoje nessa missão, né, de tentar trazer o belo mesmo em meio ao caos de Brasília. Um ambiente que de fato não nos propicia isso, infelizmente. Vamos tentar trazer de volta, né, resgatar de fato essa beleza. Fora o trânsito, né, Davi? Caótico, não? Muito caótico. Brasília não foi feita para pedestres, né? Uma coisa que é muito difícil. Se você não tem um carro em Brasília, você tá fadado a sofrer caminhando muito ou pegando um transporte urbano extremamente lotado. Tudo é muito setorizado, então indo totalmente na contramão daquilo que Jane Jacobs fala sobre os usos mistos, né? Então você tem lá o setor dos hotéis, você tem o setor dos colégios, você tem o setor das moradias. Então isso é horrível pro dia a dia da cidade. Quando isso acontece, a gente acaba que vai sofrendo com isso. E vocês estão vendo aí na frente, olha que beleza. Ninguém mais, ninguém menos que a nossa Catedral de Brasília, Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Não tem nada a ver com Nossa Senhora, né, Davi? Não tem alguma coisa a ver, Davi? Nada a ver com a fé católica, Aí começa por aí. Em formato de casca de banana. Meu amigo, eu já ouvi que era um formato de cesto de lixo virado de cabeça pra baixo. Ou seja, uma arquitetura que fugiu totalmente de qualquer tradição católica, tá vendo? Olha que uma vez a gente veio visitar aqui, né, Davi? É da Cúria aqui, Isso. né, de Brasília. É um bunker, né, Davi? Muito triste, não? Exato. Então você vê que todos os prédios se reergueram, mas os principais prédios eclesiais estão abaixo do nível, né? Então, para você entrar na catedral, você tem que se rebaixar, descer uma rampa. Para você entrar na Cúria, você tem que entrar num bunker que está escondido. No entanto, olha o poder público, todos os prédios ministeriais acima do solo, né? Olha que coisa. Sobressaindo. Então, a gente vê uma subversão dos valores totalmente. E aí a coisa vai acontecendo, fora a propaganda política nos próprios prédios, assim. Então, você vê que é uma coisa totalmente voltado para um universo muito profano, assim. A gente perdeu a sensibilidade da tradição, a sensibilidade para a fé católica, os valores convencionais do povo, né? Parece que tudo isso ficou de lado. E a gente vê só uma realidade mundana, praticamente pagã, novamente ressurgir, né? Perdeu o sentido da transcendência. Todo foca nesse mundo, as coisas mais importantes são as coisas desse mundo. Se a gente fizer essa interpretação aqui, a gente chega nisso, né? Sim, perfeito. É isso aí, senhores. A gente já tá chegando aqui no prédio do Ion, que é o prédio do Bora na Obra. Daqui a um pouquinho mais vocês vão conseguir mais algumas cenas aí desse nosso dia a dia. Chegando aqui então no prédio do Ion, senhores. Então é uma arquitetura de Brasília que é muito comum. Vocês percebem aqui, né? Dando uma olhada aqui. Tem sempre muita movimentação de terra, muita escavação e aqueles princípios muito básicos do modernismo, né? Então pilotis sempre muito aplicados. Essa questão de não verticalizar tantos edifícios. Então são edifícios mais baixos de 4, 5 pavimentos, né? E aqui a gente já vê uma mistura muito com o contemporâneo, um aspecto, de certa maneira, meio que industrial, pela aplicação da quantidade de vidros, esse aspecto meio que pós-moderno mesmo da coisa, essa aplicação dos materiais que vocês conseguem ver aí, tá vendo? Mas apesar de essa cena caótica, a gente tem algumas coisas interessantes aqui, senhores. E vocês vão ver daqui a pouquinho o escritório do Bora. Lá dentro é melhor do que aqui fora. Pessoal, já estamos aqui no escritório do Bora na Obra, onde gravaremos o podcast hoje do Arc Sacra com o Dom Odair. O Perón foi lá agora recebê-lo junto com a Rafa Brasileiro. Daqui a pouco eles chegam por aqui pra gente começar a gravação de hoje. Não, tem, galera.
O esposo dela é o Alex. É porque aqui pra ser contratado, um tem que chamar Rafael. Aí tem um Rafael, dois Rafael e a Rafaela. Aí, tá desde isso. O Arque Sacra, isso. Dom, se o senhor quiser já... Eu vou tomar uma coisinha. Por favor. Comigo, eu, Rafa e o Rafael Santos, nós três somos responsáveis pelo Arque Sacra, que é essa primeira iniciativa para poder justamente ajudar aquelas pessoas que estão interessadas em arquitetura sacra e não sabem onde buscar uma formação. A gente conversou um pouquinho disso brevemente em alguns outros pontos, mas é basicamente essa a ideia. E dentro desse universo, a gente tem assim, girando, né, hoje os podcasts, que a Rafa é a principal responsável, assim, porque ela é um canhão nas redes sociais. Essa mulher aqui é um gigante mesmo, né? Ela já foi no Brasil Paralelo, no podcast. Eu tô dando a carteirada por ela, sabe? Porque se ela deixar, é muito Então bom. você tá aí na sombra dela. Ela tá me puxando. Ela tá me puxando, né? Domina o assunto, eu tô como um aprendiz nesse podcast. E tem sido Você é convertido. arquiteto. Sou arquiteta também. Faz esses prédios grandes. Faço muito casa, a gente faz muita casa de família, a maioria dos nossos clientes são católicos, famílias numerosas, a gente atende algumas pessoas conhecidas, influenciadores aí de mais conservadores. Ai, como é bom ouvir isso, né? Bom demais. Não, meu Estamos em casa. É pra meu pai. Estamos em casa. Não, é verdade. Penso, Mas se vocês quiserem conversar, eu estou à disposição. começar. Aí depois junta nós três e depois acho que o Marcos. Eu não vendi nada dele. só pra isso. Só pra É. isso. Não tinha nada que fazer lá, ele falou, vou lá. Pessoal, então, estamos saindo aqui de Brasília já. A gente conseguiu fazer ali um podcast, né, Davi? Com o Dom Adair. Foi uma grande graça, porque o Dom Adair tem uma acessibilidade muito grande para a arquitetura sacra e acaba que isso ajuda bastante na gravação do conteúdo, assim, explicar melhor com mais didática e até mesmo amor ao nosso Senhor Jesus Cristo aqui sobre a arquitetura, sobre a importância dela na vida das pessoas. Como é que você viu lá? O que você achou da gravação? Foi bom, né? Gostei muito dessa participação do Adair. O Adair, ele tem um amor que se traduz no zelo pastoral. Então isso é algo que ele exprime isso no zelo pela arquitetura, por exemplo. Ele sabe o bem que isso faz para as pessoas, né? Como ele viaja bastante, assim, né? Tem boas referências, né? Tem muitas boas referências, então para ele não é um escândalo, né, falar sobre igreja com elementos góticos, igreja com elementos barrocos, neoclássicos, porque ele já sabe que isso é possível, né, tem um bom repertório tradicional, e ele sabe que isso é possível também ser aplicado hoje em dia e que as pessoas podem reagir muito bem a toda essa realidade. Isso. De ornamentos, assim, um pouco mais tradicionais. Então, para ele, muito pelo contrário, ele acha muito bom, né? Então, o podcast foi muito interessante porque acaba que tanto o Rafael, né, que estava lá com a gente, como a Rafa, na gravação, as perspectivas dele, assim, desde fé mesmo, assim, a dificuldade. E a gente da Telca vai mostrando a nossa perspectiva ali do trabalho, de fato, extremamente direcionado para isso. É bonito ver, assim, esse zelo da Rafa, né, nessa conversão dela e ver como é que ela se dedica para tudo dar certo. A gente, como parceiro, assim, juntos no Arque Sacra, ajuda bastante e a gente sempre vai aprendendo mais, né, com Toda conversa, né? Enfim, é uma troca de informações que ajuda muito. Com muito mercado dessa última
agora com o Dom Adair, são da esperança, né, desse resgate dessa arquitetura tradicional. Esse resgate por meio das novas gerações, né, tem se aumentado bastante essa procura pela arquitetura tradicional. E uma coisa que é muito legal do Dom Adair é que ele fala mesmo, né, não guarda muito pra ele não. Só de arquitetura, mas... Não, de tudo, né, Kevin? Daí eu tava comentando também que assim, a questão da arquitetura sacra sempre lida com esse caráter do feminino de uma maneira muito especial. Então, por exemplo, se a gente olha para o presbitério, a gente consegue ver a forma curva, cúpula também, que geralmente está no presbitério, lembrando o ventre de Nossa Senhora, um ventre feminino, a própria rosácea das fachadas. Então, tudo isso são elementos bastante característicos do sexo feminino que fica marcado também na própria arquitetura sacra. Vai ter o nosso podcast, Dark Sacra, a gente certamente vai compartilhar também aqui nos perfis da Telca aqui e tudo mais. Episódio muito bom. Daqui a pouco a gente tá chegando no escritório para finalizar esse dia de trabalho aqui.